Fala galera, vamos acompanhar aí junto com a turma do Gazeta Esportiva as últimas informações do Timão. Dorival faz mistério sobre time que enfrenta o São Paulo. Corinthians e São Paulo se enfrentam amanhã às 19h30 pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. E também vamos ver aí, Guinegão pode estar de saída do Timão. Vamos acompanhar. Chegou a vez do Coringão aqui no Gazeta Esportiva. E o técnico Dorival Júnior faz mistério sobre a escalação do time que pega o São Paulo amanhã na Neoquímica Arena pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Olha lá, Ranielli, lesionado, e Garro, suspenso, estão fora. Memphis Depay, Maicon e Hugo Souza treinaram hoje com o resto da equipe, mas o clube ainda não divulgou se eles vão ser relacionados para o Clássico Majestoso ou não. Está fazendo suspense. Lembrando que o Memphis jogou, na última segunda-feira pela Holanda, nas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo, e pode ser poupado para controle de carga, Paulo Sérgio. Pensando também na final da Copa do Brasil, eu sei que está longe, mas tem que tomar cuidado. Já o Maicon se recupera de uma tendinite no joelho esquerdo, enquanto o Hugo Souza andou às voltas com dores musculares. Gente, pelo visto, essas incertezas vão ficar no ar até momentos antes da partida, né? A Dorival também não vai ficar dando ouro, contando tudo antes da hora, né? E outra coisa, né, você precisa pôr jogadores com carga máxima. Jogadores para disputar os 90 minutos. É um jogo muito importante para o Corinthians. Muito importante, até porque veio de derrotas com o trio Jim, né? O trio Jim. Mas o Garro não vai. E agora o Garro tá fora, tomou o cartão. Então é um jogo que o Dorival precisa pôr jogadores aí que vão disputar os 90 minutos com toda a força. E vai fazer muita falta o Garro, que para mim, tecnicamente, é o melhor jogador do time, mais importante até mas não jogou bem o último jogo. O último jogo, mas se você pegar o contexto e o conjunto dos últimos jogos da temporada, faz falta. É um cara que o Corinthians não tem substituto. Sim. Antigamente ainda tinha meia boca o Coronado que entrava e fazia aquela função. E às vezes fez bem. Mas agora não. Agora não tem mais. Sai Garro, entra quem para fazer o que ele faz? Ninguém. Fazer a função. E fora o Maicon, que acaba se machucando também, que vinha bem no... Faz falta também. Faz falta. Mas o São Paulo tem 200 desfalques, então os dois estão esburacados. A gente aproveita o clássico de amanhã entre Corinthians e São Paulo para fazer o quadro. A gente contou ontem para vocês, a história de que estava assumindo até material esportivo no Corinthians. O Corinthians não teve camisas para jogar uma partida contra o Fluminense, teve que usar o uniforme 2. Olha que loucura, essa história. E o Corinthians está investigando essa situação, tentando encontrar aí os culpados, o que está acontecendo ali dentro do clube. E um personagem central, uma figura central dessa história é o vice-presidente, o Armando Mendonça, que está entre os investigados. Fábio Lázaro chega para conversar com a gente e ele conversou com o próprio Armando Mendonça, que também está prestando esclarecimentos à polícia, e ele conta para a gente o que ouviu dele, em que passo estamos dessa investigação, Lázaro. Boa tarde para você. Boa tarde, Luísa. Boa tarde, PVC, Bussete, todo mundo que acompanha de primeira. Foi uma conversa longa com o Armando Mendonça, durou mais de 2 horas, uma conversa no escritório da assessoria que presta serviços ao Armando. E dentre os esclarecimentos, os principais pontos desses esclarecimentos são a auditoria movida pelo Corinthians, a auditoria interna, ela cita que foram 131 retiradas de materiais esportivos a pedido do vice-presidente, o Armando Mendonça. E ele faz uma correção em relação a esses números. Ele afirma que ele, pessoalmente, solicitou 47 itens para relacionamento, todos assinados, justificados, e que desses 4 itens restantes, para chegar ao número desse número de 131, 62 itens sequer deixaram a estrutura do clube, foram transferidos do Parque São Jorge, do CT para o Parque São Jorge, por questões internas e que foram autorizadas por ele. O Armando é o responsável, hoje é o membro da diretoria, do executivo do Corinthians, que é o responsável por assinar, inclusive ele foi questionado em relação a isso, e que diz que em outras gestões os vice-presidentes eram que fazia esse trabalho e que eles simplesmente foi colocado ali, imputado a ele fazer essa questão, foi solicitado, na verdade, para ele fazer essa função,
e ele aceitou prontamente, diferentemente do que o relatório diz, né? Ele contesta o relatório em alguns pontos e esse é mais um ponto, porque o relatório diz que não houve uma solicitação prévia e que ele se colocou como uma pessoa ali responsável pelos almoxerifados do clube. E os outros, né, desses pontos, os outros 22 materiais foram materiais em unidades pequenas que foram autorizados por eles, mas não foram itens retirados por ele. Ele até cita o próprio ex-superintendente jurídico e atual vice-presidente do Conselho Deliberativo, Leonardo Pantaleão, que em uma viagem solicitou, por exemplo, uma mala de viagem, uma viagem onde o Pantaleão representaria o Corinthians. Outro ponto, esse contestado, que o próprio Armando Mendonça afirma que levou ao depoimento que ele prestou à Polícia Civil nessa terça-feira, que um dos auditores apontados em uma versão original do documento de auditoria, chamado Luiz Moraes, que é funcionário do Departamento de TI do Corinthians, ele inicialmente estava nesse relatório, nesse documento que foi entregue pelo Marcelo Munhoz, responsável pela auditoria, né, que é diretor de tecnologia, ao presidente, no dia 3 de novembro. Depois, uma segunda versão, até a versão que a reportagem teve acesso, o nome do Luiz Moraes não aparece. E esse próprio Luiz Moraes, no dia 9 de novembro, enviou um e-mail diretamente para Armando Mendonça. Esse e-mail foi compartilhado conosco da reportagem, com os demais jornalistas que estiveram aqui conversando, em que o Luiz ele afirma não ter participado da auditoria. O nome dele, posteriormente, foi retirado. PVC, não vai dar tempo, mas diga. Não, eu estava brincando só. Eu acho que tem que ouvir as explicações do Armando Mendonça e tem que apurar. Sim, tem que apurar e a gente segue apurando. A polícia vai apurando, né? E a gente vai acompanhando todas as informações, apurando também. E ao longo da semana a gente traz mais novidades para vocês sobre esse caso. Clubes do futebol europeu brigam por Guinegão. Isso mesmo. Eu vou te falar quais são os clubes agora com exclusividade. Isso, segura essa, meu irmão. Olha só, 5 clubes têm interesse no Guinegão, tá? Um clube dos Emirados Árabes, um clube da Arábia Saudita, 2 clubes da Rússia e um clube da Premier League, tá? Esse clube é mantido em sigilo, ninguém quer falar sobre isso no Corinthians em lugar nenhum. São 5 clubes interessados pelo Guinegão. 2 que estão na briga e mais fortes são os russos, né? Shakhtar Donetsk, que é uma informação exclusiva, ninguém nunca falou sobre o interesse do Shakhtar no Guinegão, e o outro clube é o Zenit, que você já tinha ouvido falar, tá? Então, os 2 rivais aí, né, brigam pelo Guinegão para ficar com o jogador no final do ano ou no início da próxima temporada, quando abrir a próxima janela, tá certo? Então, o Guinegão está na mira do futebol europeu, né, apesar que, né, enfim, europeu, mas é europeu, né? Fazer o quê? É o que tem aí pro Guinegão no momento, né? Eu acho que até jogador de 18 anos, que tem ótimos números aí com a camisa do Corinthians nessa temporada, tá? Ótimos números que ele tem. Enfim, e está sendo valorizado aí no mercado, no mercado da bola, tá? Então a gente tem aí o Shakhtar e o Zenit brigando e outros clubes também interessados, tá? Ele tem contrato até 2030 com o Corinthians, a multa rescisória, né, dele é altíssima, tá? Altíssima. Enfim, agora é a gente aguardar. Ele tem 5 gols e 2 assistências em 11 jogos, né? Os números do Guinegão são ótimos, tá? Com a camisa do Corinthians, contrato até 2030. Enfim, é a gente aguardar para ver se no final do ano ele é vendido ou não. Você acha que é uma boa para o Corinthians? Sim ou não? Eu quero que você comente aqui embaixo, tá? O Corinthians está pronto para enfrentar o São Paulo pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na manhã desta quarta-feira, o elenco trabalhou no CT Joaquim Grava e fez os ajustes finais para o clássico que será disputado na quinta-feira, a partir das 19h30, na Neoquímica Arena. O atacante Memphis Depay, o volante Maicon e o goleiro Hugo Souza trabalharam com o restante do grupo. O Corinthians, no entanto, faz mistério sobre a situação do trio e não divulgou se os atletas estarão relacionados para o Majestoso em Itaquera.
O holandês perdeu as últimas sessões de treinamento por causa da convocação para enfrentar seu país na data FIFA. Memphis marcou em um dos 2 jogos das eliminatórias e ajudou a garantir vaga da Copa do Mundo de 2026. O volante Maicon e o goleiro Hugo Souza também perderam alguns treinamentos recentes em tratamento com a equipe de fisioterapia. O meio-campista lidou com uma tendinite no joelho esquerdo, enquanto o arqueiro cuidou de dores musculares que o cortaram da seleção brasileira. Os 3 estão concentrados no CT Joaquim Grava, aguardando um posicionamento da comissão técnica se começarão ou não o clássico como titulares. De acordo com as informações do clube, o técnico Dorival Júnior comandou um treinamento tático em campo, corrigiu posicionamentos e testou a equipe titular. Na parte final da atividade, os atletas do Corinthians trabalharam as finalizações ao gol e as cobranças de falta. A tendência é de que o Timão entre em campo com Hugo Souza ou Felipe Longo, Mateuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Maicon ou Charles, José Martínez, André Carrijo e Breno Bidon, Memphis Depay ou Gui Negão e Yuri Alberto. As baixas ficam por conta de Rodrigo Garro, suspenso pelo 3º cartão amarelo, e Ranielli, que segue em tratamento de lesão no músculo adutor da coxa direita. O Corinthians tem 42 pontos ganhos no Campeonato Brasileiro, ocupa a 13ª colocação e vem de 2 derrotas em sequência na competição. O clube ainda possui um sonho, o sonho de disputar a Conmebol Libertadores do ano que vem, mas para isso precisa emendar uma sequência de vitórias nas rodadas finais da Série A.